Tapeçaria sob suspeita. Polícia Civil investiga se corpo de aposentado levado por homens armados na porta de casa pode estar escondido no cômodo comercial. As chuvas e suas consequências. Temporal no final de semana provoca uma série de incidentes em Uberlândia. Assassinada a tiros. Mulher de 25 anos morre e homem é baleado em Araguari. Levado da porta de casa, polícia investiga sequestro e possível ocultação de cadáver. Sem habilitação, jovem morre após motorista inabilitado bater em caminhão de lixo parado. Voando poeira para todo lado. Obra no aeroporto de Uberaba gera transtornos para a vizinhança. Hoje é segunda-feira, 15 de junho, Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação. Desejando a todos uma ótima tarde, um ótimo início de semana. Vamos juntos com muita informação aqui do jeito que você já conhece. Jornalismo dinâmico, com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço que faz questão da sua participação. Ele, Bandzap, sempre liberado. 24 horas por dia, tem um flagrante, tem uma denúncia, quer fazer uma reclamação, faz um vídeo e manda pra gente, quer mandar um alô, um abraço, manda pra cá também, aqui você tem voz ativa, tá bom? Estamos juntos lá na internet, tem o canal da Band Triângulo no YouTube, que você pode assistir o nosso programa agora, pode ver depois, pode seguir as nossas redes sociais, @Band Triângulo, sempre tem muita notícia pra você lá no Instagram e no Facebook, as minhas redes, @Bagnetti, segue o amigo que a gente segue de volta, tá bom? Segunda-feira começando com muita informação, o programa tá quente, tem muitos detalhes do final de semana, ocorrências de agora durante o dia, então fique conosco para você ficar muito bem informado com o que mais interessa para você. Vamos começar falando das fortes chuvas em diversas regiões de Uberlândia, provocaram uma série de estragos. A segunda-feira foi de se recompor e começar a semana depois aí dos desgastes, depois aí então do sofrimento das chuvas fortes em Uberlândia. Quem está ao vivo com a gente, começando o programa de hoje, é Carlos Vilela. Uma boa tarde, uma boa semana para nós, né, Vilela? Depois de tanta chuva aí no nosso final de semana. É o que precisamos, viu, Bagnetti? Boa tarde para você e para todos ligados no Minas. Pensa no que caiu de água no final de semana em todo o quase Triângulo Mineiro, principalmente em Uberlândia. Muita água e de uma forma assustadora, Bagnetti, porque esse fim de semana foi marcado por temporais que provocaram aí inúmeras quedas de árvores. Nós estamos aqui em avenidas cheias de árvores de médio e grande porte e muitas delas caíram em diversos locais da cidade. Aconteceram também destelhamentos, alagamentos diversos, transtornos variados em pontos diversos da cidade de Uberlândia. Um dos casos que mais chamou a atenção aconteceu na noite do sábado, no condomínio Terra Nova 2, que fica no bairro bem perto do aeroporto, onde durante a tempestade um raio acabou atingindo uma residência dentro desse condomínio. Houve um curto-circuito no padrão de energia e um quarto no segundo andar começou a ser incendiado. O fogo se espalhou para o banheiro e quando os bombeiros chegaram no local, o incêndio já havia tomado grandes proporções e precisou de uma operação intensa para ser controlado. Essa chuva também do fim de semana marcou presença no esporte, viu? Na noite de ontem o temporal caiu de acordo no Parque do Sabiá durante o jogo do Uberlândia Esporte Clube. E exigiu aí, é claro, esforço extra dos jogadores de enfrentamento das condições adversas em situação de futebol, viu? Estragos também provocados pelo mau tempo não ficaram restritos a Uberlândia, não. Na divisa entre Minas Gerais e Goiás, a chuva intensa veio acompanhada de um fenômeno conhecido como microburst, que é caracterizado por rajadas de vento extremamente fortes, violentas, que em alguns casos podem ultrapassar os 200 km por hora. Mocina de Cana-de-Açúcar foi um dos locais mais atingidos aí por essa situação, por esse fenômeno, com barracões que foram aí danificados, estruturas metálicas, alambrados, tudo destruído pela força do vento.
Já na cidade de Frutal, a Defesa Civil registrou um volume impressionante de chuva. Foram registrados mais de 105 milímetros acumulados em 2 dias apenas de precipitação, causando aí preocupação e exigindo atenção também das autoridades de Frutal. E voltando a Uberlândia, na tarde de ontem, equipes do Corpo de Bombeiros tiveram que resgatar 3 pessoas que ficaram ilhadas dentro de um veículo próximo ali à Avenida Rondon Pacheco, próximo ao Teatro Municipal, devido ao acúmulo. Houve um empoçamento ali, uma água que provocou aí, causada pelo grande volume de chuva, ficou empoçada ali, virou um alagamento gigantesco. Aí as vítimas foram retiradas em segurança e, é claro, melhor que não sofreram ferimentos. Além desses alagamentos, Bagnetti, os ventos fortes, o que caiu de granizo na cidade também causou prejuízos assim incalculáveis por toda a cidade. Diversos bairros de Uberlândia registraram quedas de pedras de gelo enormes, aumentando ainda mais os transtornos provocados pelos temporais. Nós vamos ouvir aí alguns moradores que registraram essas precipitações aí e esse acúmulo grande, gigantesco de granizo. Ouça só aí alguns relatos de moradores de vários bairros de Uberlândia. Meu Deus do céu, olha aqui! Olha aí, doido! Olha o gelo, gente, ó! Ei! Olha lá pra vocês verem! Que é isso aí? Olha o tamanho dessa. Olha isso. Olha isso. Acabou com a minha planta. Várias regiões de Uberlândia foram afetadas. Na sexta-feira, nós trouxemos aqui na previsão do tempo para o final de semana chuvas intensas, você está vendo granizo, temporal, tempestade. Existia já esse alerta, então, da Defesa Civil e também aí da meteorologia que a nossa região poderia ser castigada em função dessa mudança no clima. E, de fato, a previsão se confirmou. Tivemos chuvas fortes na sexta, no sábado e no domingo, cada uma em uma região da cidade, por sorte sem vítimas, mas olha só, os estragos, a ponto de um raio provocar um incêndio, aí bairro Aclimação aqui em Uberlândia. Então, muita gente acabou sendo afetada com as consequências da chuva forte. A previsão, agora a gente está nessa virada de estação, daqui uns dias chega o inverno, e de acordo com os fenômenos naturais que envolve todo o país, que vem do oceano, acaba afetando aqui a nossa região no centro do Brasil. Tá? Devido à intensidade das chuvas, alguns bairros de Uberlândia também ficaram sem energia. Muita gente ficou no escuro durante o final de semana. A CEMIG precisou agir rápido para atender a demanda, Foram uma grande quantidade de chamados. Maria Eduarda está ao vivo com a gente e explica aí esse trabalho da CEMIG. Boa tarde, boa semana para você, Maria Eduarda. Bagnetti, para você que nos acompanha, uma boa semana a todos. E a CEMIG hoje apresentou esse balanço do que aconteceu neste final de semana. Eles já estavam preparados, trouxeram equipes de outras cidades aqui da região justamente para se preparar quanto a essa tempestade que estava vindo para a região. Somente no sábado, Bagnetti, 276 ocorrências foram registradas. Na sexta-feira, mais de 35 mil pessoas solicitaram atendimento. A CEMIG também fez um balanço sobre os acontecimentos. A chuva registrou 107 milímetros, houve um vento de 70 quilômetros por hora, além também de registrado mais de 2.000 raios aqui na cidade e também a chuva aí de granizo. A CEMIG se preparou e tentou fazer um rápido atendimento justamente para essa queda de árvores, queda de postes, e falta de energia nas casas. A gente conversou com o superintendente da CEMIG, o Cancian, e a gente vai escutar ele agora. Então, esses eventos climáticos, especialmente o vento, lançaram objetos à rede, como árvores de médio e grande porte e objetos metálicos, como telhas de zinco. Diante disso, as redes elas foram destruídas, necessitando
uma reconstrução dessas redes. Já havíamos preparado uma força-tarefa para enfrentamento desse alerta meteorológico que nós recebemos na sexta-feira, lembrando que é um evento climático não esperado para junho, que é uma época de período seco, onde já estamos preparando para eventuais queimadas, e foi um evento climático de chuvas, e as nossas equipes que estavam sobreavisadas nessa força-tarefa trabalharam diuturnamente na reconstrução de redes, não somente no restabelecimento de energia elétrica de clientes individuais ou coletivos. Priorizamos o atendimento a unidades básicas de saúde e também clientes que tinham equipamentos de suporte à vida, além de unidades mais críticas que atendem toda a população. Nosso principal objetivo foi restabelecimento breve, mas com total segurança, garantindo que os cabos partidos, os postes quebrados que tivemos intensos e também as árvores lançadas ao chão fossem isoladas, removidas de risco de acidentes para a população de Uberlândia. Apesar de toda a antecipação da CEMIG, lógico, sempre estão atentos à previsão do tempo, né? Eles já tinham um esquema reforçado de atendimento prevendo as queimadas. A gente, nessa época de seca, a gente sabe que a demanda é muito grande, mas aí então o tempo virou, repito, eles estavam de sobreaviso para essas chuvas fortes e precisou colocar o time em campo. Claro, nem todo atendimento foi a tempo e a hora devido à quantidade de chamados, devido à quantidade de ocorrências que aconteceram na cidade de Uberlândia. Então correram contra o tempo para poder restabelecer a energia aonde faltou, mas imagine você, chovendo pedra de gelo, ventando forte, é casa sendo destelhada e voando telha na rede elétrica, é fio encostando com fio e dando curto-circuito. Então, por mais que você tenha uma rede elétrica robusta, né, você não sabe o que esperar da mudança do tempo. E essa chuva veio castigando forte, então muita gente acabou ficando no escuro, fugiu do controle. Por sorte, a CEMIG já tinha se antecipado com esse esquema de atendimento de urgência e emergência. Dito isso, vamos saber como é que fica a previsão do tempo para essa semana. Gustavo Galvão está ao vivo conosco e traz todos os detalhes. Uma boa tarde e uma boa semana para você, Galvão. Oi, Bagnetti, muito boa tarde para você, uma excelente semana a todos que acompanham Minas Urgente. E por falar em semana, quem esperava que junho traria aquele tempo seco junto com o friozinho, se enganou e muito, viu? Porque a união de uma frente fria e também de uma frente úmida vai deixar esse rastro de chuvas nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba por pelo menos até quarta-feira. Algumas cidades também estão inclusas na possibilidade de acontecer rajadas de vento isoladas e também temporais isolados, como é o caso aqui de Patos de Minas. Então, para quem pensa que depois disso tudo vai acabar e o tempo seco vai chegar, tá enganado, viu? Sexta-feira também está prevista uma frente fria que promete muita chuva nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, sobretudo em Uberaba, viu, Bagnetti? Eu volto com você. Obrigado, Galvão, trazendo essa previsão para toda a região. A gente sabe, né, pela proximidade, né, apesar da proximidade, muita coisa pode mudar entre um município e outro, então fique atenção, fica o estado de atenção para você que nos assiste em toda Minas Gerais, tá bom? Pessoal, para quem usa o ônibus do transporte coletivo de Uberlândia todo dia, já sentiu a diferença, tá? A diferença está clara. A maioria dos ônibus são novos, confortáveis, tem ar-condicionado, Wi-Fi, tomada USB para carregar o celular. É outra experiência. Sem contar com a segurança. Câmeras internas gravam as viagens em tempo real. São 4 pontos diferentes dentro de cada ônibus. Isso traz mais segurança para todo mundo. E o mais importante, a frota de Uberlândia é 100% acessível. Tá? A gente percebe que as empresas estão investindo de verdade. São Miguel, Sorriso de Minas e Autotrans fazendo a diferença no transporte coletivo de Uberlândia todos os dias. Falando em transporte, começou hoje a interdição nas proximidades do viaduto Regis Bittencourt aqui em Uberlândia, cruzamento da 050 com a 365. A intenção é recuperar o pavimento por ali. Maria Eduarda está de volta e traz as informações do trânsito na região lá, Maria Eduarda.
Bom, a interdição começou hoje e deve terminar dia 2 de junho. Segundo o DENIT, vai acontecer toda essa movimentação no local, interdições justamente para recuperar o pavimento das BR-050 e 365, está completamente bem destruído, né, Bagnete? Um investimento aí avaliado em 63 milhões de reais. Lembrando que a manutenção vai acontecer das 7 horas da manhã às 9 horas da noite. Quando começar a ir para o viaduto ali no local das alianças, vai ser completamente bloqueado o trânsito. É muito importante que os motoristas se atentem às placas que terão sinalização no local e também se atentem às rotas alternativas para que não passe por esse local, já que além disso também algumas pistas principais terão bloqueio parcial de apenas uma faixa, deixando também a outra livre. As obras serão realizadas em 8 etapas para manter a segurança e diminuir também o risco de acidente, lembrando que é um local de um alto fluxo de veículos que causa sempre acidentes devido a esse grande fluxo de veículos. Volto com você. Obrigado, Maria Eduarda. Quem é de Uberlândia e conhece, está sabendo, evite o trecho, tá? Corta a volta, porque o trânsito vai ser bloqueado, né? A chance de você se atrasar ou ter que esperar mais do que o normal é fato. Quem é de outras cidades e passa por aqui, a gente fica querendo entender o seguinte: será que aquela proibição do fluxo de veículos pesados nas BRs que cortam Uberlândia, aqui no perímetro urbano, está valendo? Pelo visto, não. Pelo visto, tem um monte de caminhão e carreta passando dentro de Uberlândia, nas rodovias, como foi acordado entre DENIT e Ministério Público Federal. Então, será que está tendo fiscalização? Será que colocaram placas avisando? Enfim, Regis Bittencourt, viaduto Regis Bittencourt, entroncamento da BR-050 e 365, vai passar para manutenção. Você está vendo aí, nessas imagens a gente já tem uma noção do tanto que o asfalto aí está ruim, enrugado. Uma coisa horrorosa. Se não prestar atenção para tombar um carro, aí não custa nada. Ah, que exagero, exagero nada. Passa lá que você vai ver. Então vamos aguardar essa obra de recuperação. O trânsito vai ficar mais confuso ainda naquela região e a gente aproveita para dar uma espetada aí em DENIT, Ministério Público, para saber se de fato a proibição de veículos pesados no perímetro urbano de Uberlândia está sendo respeitado ou não. Me parece que não. Uma jovem morreu após o motorista do carro em que ela estava bater contra um caminhão de lixo parado. Deixa eu chamar Juliano Carlos ao vivo. O acidente foi em Uberaba. Juliano está lá e tem os detalhes de mais esse acidente de trânsito. Boa tarde, boa semana para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Esse acidente grave aconteceu no bairro Recreio dos Bandeirantes, na rua Álvaro Jacinto da Cruz, na manhã do último sábado, por volta de 6h30 da manhã. A Polícia Militar foi solicitada por testemunhas que relataram sobre esta violenta batida. Então, os policiais militares chegaram no local, uma ambulância do SAMU estava prestando atendimento ao condutor do carro, ele que estava ferido foi socorrido e levado para o Hospital de Clínicas da UFTM. As equipes do SAMU também constataram, Bagnete, que uma passageira de apenas 23 anos, Alice Aparecida Marzinotto Borges, ela não resistiu aos ferimentos devido a esse forte impacto do carro com o caminhão e acabou falecendo no local. A área foi isolada pela Polícia Militar, a perícia realizou os trabalhos técnicos e o corpo desta moça foi levado para o Instituto Médico Legal. Os policiais, então, foram no Hospital de Clínicas da UFTM conversar com o condutor para saber a dinâmica desse acidente, como aconteceu essa situação. Ele estava bastante confuso, relatou que na hora chovia e que o para-brisa do carro estava embaçado. Ele disse que abaixou o vidro e tentou limpar o para-brisa com a blusa, mas a passageira, que era prima dele, ela puxou a direção do carro e ele acabou batendo contra esse caminhão que estava parado. Ele ficou sob escolta, aliás, ficou internado no Hospital de Clínicas da UFTM em observação, então ele não foi levado para a delegacia. Mas a polícia constatou que ele não tinha carteira de habilitação e a suspeita é de que eles estavam fazendo uso de bebida alcoólica anteriormente, antes desse acidente, até mesmo porque essa jovem, Bagnete, postou um vídeo nas redes sociais, ela dentro do carro, o condutor e outra pessoa. Lembrando que a Fiorino, no banco da frente, ali na parte frontal do carro, o assento são apenas para 2 pessoas. Volto com você.
Obrigado, Juliano. Essa versão do acidente dada pelo motorista precisa ser investigado. Você está vendo aí, o caminhão de lixo estava parado, a Fiorina acertou com tudo. Isso aí é aço puro. Imagina a pancada. Esse é o vídeo que o Juliano Carlos estava falando. A própria jovem gravou no celular aí, pouco antes de acontecer o acidente. Fiorino cabem 2 pessoas, tinham 3 dentro da cabine. Tá? A suspeita que estavam voltando de festa, que tinham bebido e o camarada não tinha habilitação. Tá tudo errado. E uma jovem, bonita, cheia de sonhos e uma vida toda pela frente, perde a vida em uma batida como essa. Olha só a irresponsabilidade. Olha só, uma rodovia ficou parcialmente interditada por mais de 33 horas depois de um grave acidente próximo à Serra do Salitre, esse final de semana. Um caminhoneiro de 25 anos morreu. César Campos está ao vivo com a gente, direto de Araxá, tem as informações. Boa tarde, boa semana para você, César. Ei, Bagnete, boa tarde para você, boa tarde a todos, boa semana. O acidente aconteceu no quilômetro 59 da BR-146, como você bem falou, Serra do Salitre, para a gente ser mais específico, aquela famosa descida da Serra da Catiara, que normalmente a gente comenta aqui, é um trecho realmente muito perigoso. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um caminhão seguia no sentido aqui para Araxá, quando o motorista perdeu o controle da direção numa curva bastante acentuada e tombou sobre a pista e o acostamento. O condutor de 25 anos, ele é natural de Montes Claros, ele ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros estiveram no local, atuaram nessa ocorrência. Depois do trabalho da perícia e da Polícia Civil, foi necessário realizar o desencarceramento dessa vítima, esse motorista de 25 anos. O acidente provocou uma operação muito complexa de remoção do veículo e também da carga, que era uma carga, Bagnete, de açúcar. Essa carga que estava sendo transportada aí pelo caminhão. Parte da carga ainda foi saqueada antes da chegada das equipes de segurança. Os trabalhos se estenderam durante todo o sábado, com transbordo da carga aí nos bags, usando aqueles caminhões Munk e a retirada dos semi-reboques tombados. A pista permaneceu com restrições por mais de 33 horas, como você bem falou, e só foi totalmente liberada às 10h43 da noite de sábado. As causas do acidente serão investigadas, mas a gente sabe, né, Bagnete? Esse é um trecho complicado da rodovia, com muitas curvas, uma descida muito íngreme. A gente normalmente traz acidentes aqui nesse trecho. Volto com você. Infelizmente, né, César? Esse trecho da rodovia ele é muito perigoso, tá? Uma serra muito sinuosa e tem essa descida que acaba deixando ainda tudo mais perigoso. Você está vendo? Ficou mais de um dia inteiro interditada a rodovia por conta desse acidente. Mais uma vida que se perde nesse trânsito maluco do nosso Brasilzão. E olha só, a BR-050, sentido Uberlândia-Uberaba, está fechada. Um acidente agora há pouco envolvendo 3 carretas provocou a interdição total da rodovia ali na altura do quilômetro 83. Equipes da Polícia Rodoviária e da concessionária Ecovias atuam no local para atender a ocorrência e organizar o trânsito. Até o momento, não há informações oficiais sobre vítimas e nem a causa do acidente. Você está vendo imagens do local, uma carreta fora da pista, a outra atravessada no meio do asfalto, a carga também cobrindo todo o asfalto. Então, olha só, a pista está interditada. Quem faz aí esse circuito Uberaba-Uberlândia, Uberlândia-Uberaba, atenção, não tem previsão de liberar a rodovia até o momento. Olha só, nessa imagem feita à distância, você vê a proporção ali da interdição de uma das pistas, tá? Mas, de toda forma, o trânsito segue confuso, devem fazer um desvio até que a pista seja liberada. Na dúvida, não vá, espere novas informações. Vou fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, olha só, o homem que foi levado da porta de casa por criminosos armados. A polícia acredita que ele foi assassinado e estão em busca do corpo. Não saia daí, Minas Urgente, volta já. Gira Autoband, direto da GWM. Gente, pense num lugar que está movimentado, toda hora cliente entrando, saindo. O que está acontecendo, Fernanda? É isso mesmo, Nath. Nossos clientes vieram aproveitar as ofertas do mês de junho. São ofertas imperdíveis, tá?
taxa zero, bônus trade-in. Vem conferir também. E tem algum carro especial para a gente mostrar para o nosso público hoje? Claro, vamos conhecer o nosso HC PHEV 35. Ele te dá uma autonomia de 170 km no puro elétrico. É isso mesmo, você que busca uma economia, um carro extremamente tecnológico e confortável, venha conferir de perto e saia de carro zero. Tá vendo, gente? Um carrão lindíssimo, econômico, ou seja, vem aqui para a GWM conhecer de perto. Vem para cá. Está na hora de pedir o seu concreto usinado? Então chama aqui na Wellmix. Parcelamento em 18 vezes no seu cartão de crédito. O melhor concreto com a entrega mais rápida, dividido em 18 vezes no seu cartão de crédito. Então a gente está esperando por você. É feirão de fábrica Casa dos Pisos, porcelanato 80 por 80, 59,90. Telha 366, 99,90. Revestimento 33 por 54, 19,90. Casa dos Pisos em Uberlândia, Rua das Durantas 9. Quer ver como ouro na educação é resultado? Araxá conquistou por 2 anos seguidos o selo ouro em alfabetização. E somos a única cidade da região com nota 100 no MEC. Kit completo, uniforme novo e tarifa zero no transporte. É tudo pra gente. Mais de 1.000 novas vagas e escolas totalmente renovadas. Araxá é ouro na educação. Prefeitura de Araxá, nossa gente em primeiro lugar. Varanda e Living e Roberto Reis Casa. Tudo para sua casa em um só endereço. Móveis internos e externos, marcas exclusivas. Venha nos visitar na esquina mais charmosa da cidade. Acho chique, lifestyle, moda, viagens, gastronomia e muito mais. Um universo de bom gosto e inspiração. Toda quinta a partir das 13h50 no Band Mulher com Silvia Vilela. Oferecimento. Trem da Roçuai é mais que um empório, é um pedacinho da roça pertinho de você. SOS Mini Entulhos, solução ideal para pequenas obras e reformas. Varanda e Living e Roberto Reis Casa, tudo em um só lugar para decorar toda a sua casa. Cical Nissan, sua concessionária Nissan em Uberlândia e região. Minas de volta, agradecendo o carinho da sua audiência. Que bom começar a semana juntos. Mandar um abraço pro Roberto. Manda um abraço para mim, Bagnete. Abraço tá dado aí, viu, Roberto? Mandar um abraço pra Cidinha. A Cidinha tá acompanhando. Alô, Bagnete. Ó, ontem a chuva foi braba. Aqui na região faltou energia por um longo tempo. Um abraço pra Cidinha. Tá acompanhando a gente lá no bairro Laranjeiras. Quem mais tá mandando um abraço? O Rivelino tá ligado aqui. Não é o Rivelino jogador, não, né? Um abraço pra você. A Helena Márcia também. Alô, Bagnete, querido amigo, Deus abençoe você e a sua semana. Que assim seja, minha amiga, tá certo? E o Jogo do Brasil, gostou? Que tem gente descrente com essa seleção depois do joguinho de sábado, hein? Vou te falar, quase que eu acertei o meu palpite aqui no vídeo da Band. Depois você dá uma conferidinha lá. Ainda bem que não se confirmou, senão eu ia ficar queimado aqui com a turma, né? Vamos esperar sexta-feira que vem. Olha só, voltamos a falar do caso do homem que está desaparecido desde quando foi levado da porta de casa aqui no bairro Tibere por homens armados. A Polícia Civil desde então segue investigando e mandados foram cumpridos durante essa investigação, que não descarta sequestro, nem assassinato e uma possível ocultação do cadáver. A gente está falando do seu Euclides de Oliveira, que até então sumiu, não foi mais visto. Carlos Vilela está de volta com a gente, esteve com o delegado responsável pela investigação e atualiza o caso para nós. Carlos Vilela. Pois é, Bagnete, a Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, concedeu entrevista agora há pouco e dá esse caso como solucionado no aspecto de que confirma uma situação de homicídio no qual a vítima, o Euclides, tenha sido assassinado. A situação, Bagnete, começou que houve inclusive um desfecho que levou a Polícia Civil a outro crime, um crime de tráfego intenso de drogas na cidade de Uberlândia.
levou até a apreensão de muita droga no bairro Brasil, droga de toda a natureza. O local é usado como uma espécie de laboratório para o preparo e distribuição dessa droga. Tinha também alguns outros materiais, né, para o preparo da droga, além de munições também. E este local estava sendo aí ocupado por membros de uma facção criminosa. A polícia, procurando chegar até a solução do caso do Euclides, acabou chegando a essa situação de tráfico. 4 pessoas estão diretamente envolvidas, Bagnete, no desaparecimento do Euclides. E mais 3 pessoas foram presas também, além dessas 4 associadas a este tráfico. E o delegado, Dr. Carlos Fernandes, falou do motivo de ter já praticamente confirmado que o caso se trata de um homicídio e que partiu de uma situação envolvendo uma denúncia de pedofilia, uma denúncia de abuso contra crianças, que seria parente de um dos integrantes dessa facção criminosa. Mas o Dr. Carlos Fernandes vai explicar melhor como a polícia chegou até essas 2 situações, quando investigava, já com certa certeza, do assassinato do Euclides. Veja o delegado de homicídios aqui de Uberlândia. E hoje, em cumprimento a esses mandados, a gente prendeu 3 envolvidos no sequestro e no homicídio e mais 2 prisões decorrentes do tráfico de drogas. A gente encontrou num dos imóveis no bairro Brasil grande quantidade de maconha, crack, cocaína e um laboratório que era utilizado ali por esses investigados para estar refinando, produzindo e comercializando esses entorpecentes. Semana passada, ali pela quinta-feira, a gente já tinha ciência, né, da participação de pelo menos 4 envolvidos. A gente fez a representação policial aí pelos mandados de prisão temporária e também busca e apreensão, mesmo não tendo o corpo, né? O judiciário acolheu a nossa pretensão e ainda em decorrência desse trabalho, no sábado a gente conseguiu identificar mais 2 envolvidos e também para onde a vítima foi levada, por um barracão no bairro Jardim Europa. Então, durante as investigações, os elementos foram levantados, as prisões, as detenções que aconteceram nesse período levam a crer. A polícia tem certeza de que esse homem, o Euclides, foi sequestrado, assassinado e é uma questão de tempo de encontrar o corpo do Euclides. Volta para o Carlos Vilela, porque uma das suspeitas da Polícia Civil, que o Carlos Vilela conversou agora de manhã, é que esse corpo possa estar nesse barracão que o delegado acabou de falar, Carlos Vilela. É isso, Bagnete. Nós estamos aqui na Avenida José Fonseca e Silva, já no Jardim Europa. E aqui, neste barracão, onde aqui à frente se encontra um carro da Polícia Civil, logo atrás também tem uma viatura do Corpo de Bombeiros. Esse barracão, Bagnete, onde funcionava uma tapeçaria automotiva, ele foi alugado por um dos integrantes desta facção criminosa. E era um local usado, inclusive, para as ações dessa facção no que diz respeito ao tráfico de drogas. E a suspeita, de acordo com a Polícia Civil, que já esteve aqui no local, é de que possivelmente pode ser que o corpo do Euclides esteja enterrado, concretado e enterrado aqui dentro desse barracão. A polícia agora espera a chegada de uma equipe do Corpo de Bombeiros de Uberaba, Corpo de Bombeiros de Uberaba que tem aí um pelotão do Canil, cães esparejadores que vão fazer a varredura no local para constatar se realmente essa suspeita se confirma. O fato, Bagnete, é que só depois do encontro de corpo é que a gente pode definitivamente atribuir aí o crime de homicídio e certificar se realmente o Euclides está aqui neste local. Só lembrando que a denúncia que chegou até a autoria deste homicídio, a Polícia Civil não confirmou. Não há nenhuma denúncia formal à Polícia Civil com relação à situação de pedofilia, viu? Quando a gente acha que já viu de tudo, né, Carlos Vilela, esse caso fica ainda pior, fica ainda mais macabro, tomando contornos aí inimagináveis
né, a polícia, você viu na fala do delegado, não tem dúvidas de que esse homem foi assassinado. É uma questão de tempo para que esse corpo seja encontrado. E a suspeita é que ele esteja lá onde o Carlos Vilela está ao vivo, um galpão onde já funcionou uma tapeçaria. A polícia, então, faz buscas para ver se encontra o corpo lá. A polícia tem elementos aí palpáveis do que está falando, mas a gente, né, é até surpreendido com essas informações porque não se confirmou, o corpo não foi encontrado. E pensando na família do Euclides, como é que eles estão lidando com toda essa situação? Além da apreensão, da angústia do desaparecimento, vem a notícia, e já foi divulgado anteriormente, que ele tinha sido morto, tinha sido assassinado, mas até agora não foi encontrado, e sempre tem aquela esperança que ele possa ser encontrado com vida. Mas a investigação diz que não, foi morto, provavelmente aí por conta de uma vingança, de um suposto caso de um outro crime que o Euclides estaria envolvido, que também não se confirmou nada. Então é um caso que segue aí, então, cheio de mistérios e, claro, a gente precisa acompanhar isso muito de perto. Aí as imagens, então, desse galpão, onde já no passado funcionou uma tapeçaria, foi alugado por um dos suspeitos que está preso e, por isso, dessa desconfiança. Vamos ver no decorrer do nosso programa ou então no Band Cidade, 6h45, depois do Brasil Urgente. Suspeitos de participar de um duplo assassinato foram identificados e presos em Patos de Minas. Gustavo Galvão retorna com informações de mais esse caso terrível. Galvão. Pois é, Bagnete, a Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar, deflagrou a Operação Cérbero, que identificou 2 dos 3 suspeitos de participarem do assassinato de Gustavo Pereira Silva e Aleph Patrick Silva, no dia 24 de maio, em uma choperia aqui no centro da cidade, na Praça Champanhar. O nome da operação é por causa de um cão de 3 cabeças da mitologia grega, que foi denominado, então, pela Polícia Civil. O primeiro suspeito, ele foi preso na noite de sexta-feira. E o segundo suspeito foi preso por causa de um cerco montado pela Polícia Militar no bairro Jardim Esperança. Foram horas e horas de perseguição. Ele pulou muros, pulou janela, pulou telhados, mas não conseguiu escapar do cerco montado pela Polícia Militar, que agora essas forças policiais estão atrás do terceiro suspeito de estar envolvido nesse duplo assassinato, melhor dizendo, que aconteceu no dia 24 de maio, em pleno aniversário de Patos de Minas. A Polícia Militar, portanto, junto com a Polícia Civil, pretende fechar esse quebra-cabeça nos próximos dias. Eu volto com você. Obrigado, Galvão. Um caso que chocou toda a cidade de Patos de Minas. Você se recorda, ainda a cidade festejando o aniversário de Patos de Minas, e esse crime acontecendo nas imediações de uma casa noturna, onde 2 pessoas foram executadas. Mais do que assassinadas, foram executadas ali a queima-roupa. Você vê nas imagens do circuito. A polícia imediatamente passou a investigar e aí, então, temos a prisão dos suspeitos do crime. Me recordo quando noticiamos aqui, se você tiver informação, se você consegue identificar aí as pessoas que aparecem no vídeo, liguem para a polícia, faça a sua denúncia anônima, que é de extrema importância para a investigação. Passados aí coisa de 2 semanas, a polícia então dá uma resposta para esse caso, que segue investigação. Mais pessoas podem estar envolvidas e em breve mais pessoas podem ser presas. E olha só, a violência em Araguari, a gente fica por entender o que acontece lá. Uma mulher de 25 anos foi assassinada a tiros em um bar da cidade. Traz o Carlos Vilela de volta, que tem as informações. Araguari, a coisa tá esquisita, hein, Carlos Vilela? Esquisita e complicada, viu? Porque essa situação de violência aconteceu na madrugada de sábado no bairro São Sebastião, reincidentemente no bairro São Sebastião, né, onde essas 2 pessoas estavam. 2 caras chegaram em um carro e chegaram atirando em outras pessoas lá. Uma jovem de 25 anos morreu no local, um rapaz foi socorrido com um tiro na perna, não corre risco. E a polícia, depois de ser chamada, começou os levantamentos para se chegar à autoria desse atentado aí que causou a morte de uma jovem de 25 anos e recebeu a informação de que os suspeitos estariam escondidos numa casa aqui em Uberlândia. A polícia então montou a operação e quando chegou no local foi recebida a bala. E é claro que
houve o revide. Nesse revide, os 2 suspeitos acabaram atingidos, foram socorridos, mas acabaram não resistindo aos ferimentos. É mais um caso, Bagnete, para a polícia de Araguari resolver, né, a motivação dessa violência no bairro São Sebastião, que causou a morte de uma moça de 25 anos e, em decorrência disso, os suspeitos mortos em confronto com a polícia. Mais um confronto com a polícia que termina dessa forma, Bagnete. Chama a atenção a cidade de Araguari pelo tamanho da população, a quantidade de crimes do início do ano até agora. É proporcionalmente uma das mais violentas de Minas, proporcionalmente é uma cidade com o maior número de assassinatos nesse ano de 2026. No caso específico dessa moça, a investigação ela está em andamento. A princípio, essa moça não tem antecedentes criminais, não tem nenhuma passagem pela polícia, diferentemente dos outros casos, né, que já aconteceram na cidade até o momento. Briga de facção, briga de grupos rivais, criminoso matando criminoso. Já até conversando com algumas pessoas de Araguari, né, por esse ponto de vista eu não havia pensado. Falou, Bagnete, enquanto é bandido matando bandido, eles estão fazendo um favor para a cidade, estão limpando a cidade. Não é o caso dessa jovem de 25 anos, repito, até o momento, nenhum antecedente criminal contra ela. Ficam os nossos sentimentos a essa família, mas alguma coisa precisa ser feita em Araguari. Tá? Uma medida contundente, sabe? Precisa ser tomada na cidade de Araguari, polícia militar, reforço, vir uma investigação, uma intervenção, alguma coisa tem que acontecer, porque Araguari fugiu do controle. Deixa eu te apresentar agora os ganhadores do Triângulo da Sorte de ontem, domingão, dia 14 de junho. Primeiro prêmio, tivemos um ganhador que ganhou 40 mil reais. Foi ele, o Lucas de Uberaba. Segundo prêmio, tivemos um ganhador que ganhou mais 40 mil reais. Foi o Epaminondas de Uberlândia. E no terceiro prêmio, 2 ganhadores que ganharam 40 mil reais. O Jorge de Uberaba e o João de Uberlândia. No quarto prêmio, um ganhador que ganhou 260 mil reais. Foi o Tiago de Uberlândia. E nos Giros da Sorte foram 20 ganhadores de R$ 1.500 cada um. 6 ganhadores de Uberlândia, 4 ganhadores de Uberaba, 2 ganhadores de Araguari, mais 2 ganhadores de Tuiutaba, 1 ganhador de Capinópolis, 1 ganhador de Monte Carmelo e também um ganhador de Patos de Minas, 1 de Coromandel, 1 de Frutal e 1 ganhador de Nova Ponte. Esse foi o Triângulo da Sorte do Dia dos Namorados. Agora se prepare que o novo Triângulo da Sorte já chegou. O Brasil já entrou em campo. E a Copa tá pegando fogo. E agora é a sua vez. Compre o Triângulo da Sorte, que são 175 mil reais em prêmios. E só no quarto prêmio, 100 mil reais. No primeiro prêmio, 10 mil reais. No segundo, 15 mil. No terceiro, 20 mil. No quarto prêmio, 100 mil reais. Isso mesmo, 100 mil reais. Mais 20 giros de R$ 1.500 cada. 175 mil reais em prêmios. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Garante seu Triângulo da Sorte. Eu vou fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, tem mais informação para você com a atualização do desaparecimento desse homem no bairro Tibério. Não saia daí, eu volto já. Gira Autoband, direto da Osaka Toyota. E é claro que eu quero aproveitar esse mês de junho para saber o que tem de condição especial para o pessoal que quer aproveitar aí as férias, quer trocar de carro, quer viajar, precisa de um carro com bastante espaço. A gente tem muita opção aqui, né? É isso mesmo, Nath. E esse mês nós temos o Yaris Cross na versão XRE com taxa zero em 24 meses. Taxa zero ou bônus de até 10 mil reais. Esse bônus de até 10 mil, a gente pode usar de que forma? O cliente pode usar em forma de desconto no valor do carro ou compras de acessórios. Então, podemos pagar até a tabela FIP do seu carro usando esse 10 mil ou comprando acessório e deixando o carro ainda mais acessorizado. Só coisa boa aqui para vocês aproveitarem o mês de junho. Vem para Osaka.
Varanda e Living e Roberto Reis Casa. Tudo para sua casa em um só endereço. Móveis internos e externos, marcas exclusivas. Venha nos visitar na esquina mais charmosa da cidade. Se a sua vizinha não te conta o segredo dela para cuidar da casa, eu conto o meu. É só usar a linha Azulim. Tem um Azulim para cada canto da casa. E, claro, faz o que você precisa sem tanto esforço. Ai, mas eu vi uma misturinha milagrosa na internet. Relaxa. A gente já misturou aqui tudo o que você precisa. Qualidade com praticidade. Bom assim, só Azulim. É da Start. Aqui na Móveis Ideal, estofado 3 e 2 lugares a partir de 8 vezes de R$ 157,50. Mesa de madeira com 4 cadeiras a partir de 8 vezes de R$ 249. Que tem guarda-roupas, camas, cabeceiras e muito mais, hein, Deuzinho? É isso mesmo, tudo à pronta entrega e entregue com montagem grátis. Móveis Ideal, vem pra cá! A Rede Soma Drogarias tem sempre os melhores preços para você. Toalhas umedecidas R$ 9,90. Fraldas e popó R$ 39,90. Spec R$ 28,90. E ainda tem cashback. Não é isso, Biel? Isso mesmo. Parte do valor de compra volta para você na próxima compra. Rede Soma Drogarias. Vem pra cá. Mês do implante aqui no Instituto Implementar. Para você que perdeu um ou mais dentes, venha fazer uma avaliação conosco e descobrir qual o melhor tratamento é do seu caso. Recupere função, conforto e segurança ao sorrir. Odonto Implementar são 2 endereços em Uberaba. Vem pra cá. Prepare-se para uma noite de pura adrenalina em Araguari. 16 de junho, 20 horas. Em frente à Aramoto Concessionária Honda. Acontece o Força em Ação. Equipe oficial Honda e a maior equipe de manobras radicais do Brasil. Um show incrível com motos, manobras radicais, acrobacias e muita emoção para toda a família. E o melhor, entrada gratuita. Apoio Prefeitura Municipal de Araguari, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Band Triângulo. Histórias reais de quem acreditou, plantou e hoje colhe resultados. Sementes de cooperação. Quem planta junto, colhe mais. Toda quinta no Minas Urgente. Oferecimento Sicoob. Mais que uma escolha financeira. Minas de volta, agradecendo o carinho da sua audiência, a sua participação. Olha só, uma prestação de serviço que eu estou recebendo aqui pelo nosso Bandzap. Bandzap está no alto da tela. Mostra aqui, meu diretor, a quantidade de placas de veículos que foram arrastadas durante a chuva, tá? Então, pessoal, placas recuperadas pela manhã ali na Avenida Brasil, viaduto da 050, trazidos para o DOT. Se alguém perdeu a placa, pode entrar em contato pelo 118. Olha a quantidade de placas encontradas pelas ruas de Uberlândia depois da chuva forte, que foi batendo e bate ali no para-choque do carro e carrega tudo. Vamos voltar com o Carlos Vilela. Carlos Vilela está em frente ao barracão, ao cômodo, onde a Polícia Civil suspeita que esteja um corpo enterrado. O Corpo de Bombeiros chegou, Carlos Vilela. Eles são responsáveis por trazer os cães farejadores? Exatamente, Bagnetti. Essa viatura do Corpo de Bombeiros acabou de chegar aqui no local, no Jardim Europa, Avenida José Fonseca e Silva. É uma viatura do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Uberaba e é a viatura do canil do Corpo de Bombeiros, o conhecido K9. Aqui dentro tem cães que são especializados em procurar pessoas desaparecidas e são treinados como cães farejadores para esse tipo de operação. O jornalismo da Band Triângulo, Bagnetti, vai continuar acompanhando esse caso, porque os trabalhos ainda não começaram. Os militares desceram e foram inspecionar dentro do barracão para depois utilizarem os cães que vão a serviço e confirmar se há ou não a suspeita confirmada de que o corpo esteja enterrado e concretado dentro desse barracão. O corpo do Euclides de Oliveira, de 62 anos de idade. Nós continuamos informando o nosso telespectador, Bagnetti. A novidade é sua, Carlos Vilela. Qualquer novidade, nós te acionamos aí então. Você acompanhando, o Carlos Vilela permanece no local, nesse prédio cinza aí. Então, a polícia acredita que tem um corpo que foi enterrado e concretado. Cães farejadores vieram do Corpo de Bombeiros de Uberaba para ajudar nas buscas. Então, a qualquer momento,
podemos ter novidades. E a suspeita da Polícia Civil é que o corpo possa ser do Euclides que está desaparecido desde que foi levado por homens armados na porta de casa no bairro Tibere, em Uberlândia. O motorista perdeu o controle e bateu em um poste na cidade de Uberaba. Olha só, vamos entender que acidente que foi esse com o Juliano Carlos, que está de volta. Juliano. Exatamente, Bagnete, acidente misterioso até mesmo porque o condutor desse veículo fugiu do local e ainda não foi encontrado. A colisão aconteceu na Avenida Geraldo Formiga do Nascimento, na divisa entre o residencial Moradas e também o bairro Recreio dos Bandeirantes, onde a Polícia Militar compareceu após solicitação de outros condutores que passavam pelo local e também moradores da região. Segundo apurado pela Polícia Militar, o rapaz dirigia esse veículo de cor preta pela via pública e ao chegar em uma rotatória, ele perdeu o controle da direção do carro, que bateu violentamente contra o poste de iluminação pública. Com o impacto, a frente do carro ficou completamente destruída e o veículo começou a pegar fogo. Então esse condutor saiu de dentro do veículo, deixou o local sem falar nada com ninguém e a polícia foi chamada. As equipes do Corpo de Bombeiros também compareceram, os militares fizeram o trabalho de combate às chamas e depois que esse fogo foi extinto, os militares fizeram o rescaldo e a Polícia Militar fez a apreensão desse carro, até porque não tinha nenhum responsável. O veículo foi levado para o pátio credenciado pelo Detran e o condutor está sendo procurado pela polícia para explicar sobre a dinâmica do acidente e por que ele fugiu do local após essa violenta batida e também o incêndio, Bagnete. História muito estranha, né, Juliano? Muito estranho como é que o dono do carro, ou o motorista que seja, deixa o carro para trás diante de um acidente como esse. Poderia evitar, inclusive, o incêndio. Agora a gente sempre fala que quem não deve não teme, ficaria no local, esperaria o resgate, o corpo de bombeiros, mas não. Então vamos aguardar cenas do próximo capítulo. Deixa eu falar para você, deixar sua casa limpa de verdade, sem perder tempo, nem fazer esforço demais. Escolha quem entende do assunto. A linha Azulim tem o produto certo para cada cantinho da sua casa. Tá? Cozinha, banheiro, pisos e muito mais. Com a qualidade e a praticidade Azulim, que a gente conhece, facilita a sua rotina e entrega aquele resultado que dá gosto de ver. Eu mostro mais um pouquinho para você. Se a sua vizinha não te conta o segredo dela para cuidar da casa, eu conto o meu. É só usar a linha Azulim. Tem um Azulim para cada canto da casa e, claro, faz o que você precisa sem tanto esforço. Ai, mas eu vi uma misturinha milagrosa na internet. Relaxa. A gente já misturou aqui tudo o que você precisa. Qualidade com praticidade. Bom assim, só Azulim. É da Start. É limpeza eficiente, perfume agradável e cuidado em cada detalhe. Porque quando é bom, é assim, você já sabe. Só Azulim. Azulim é da Start e na Start a gente confia. Vou te mostrar um pessoal, que tá na bronca aí com a limpeza de casa. Mas não é por conta disso aqui não, é por conta da poeira. Lá em Uberaba, uma obra no aeroporto está tirando o sono dos moradores ali das proximidades que reclamam da poeira e outros transtornos. Deixar a casa limpa assim fica difícil. Vamos ver na reportagem. Até as folhas das árvores estão empoeiradas nas proximidades do aeroporto Mário de Almeida Franco, em Uberaba. Os imóveis também ficam sujos durante a maior parte do dia e, com isso, os moradores do bairro Olinda e proximidades reclamam dos transtornos causados. Muita poeira, muita terra, principalmente quando tem caminhões circulando e levanta voo dos aviões, então a gente tem esse transtorno, né, com o pó, as casas estão vivendo sujas. Eu tenho rinite, né, e por conta da poeira mesmo, que principalmente levanta muito quando o avião sobe, a casa está toda cheia de pó. Você limpa, limpa, limpa e continua cheio de pó. Os cachorros também, cheio de sujo, tá vermelho mesmo, de terra. E remédio, né? Você fica acabando se entupindo de remédio por conta da alergia e não adianta nada. Nós estamos escutando de várias pessoas, vários moradores vêm reclamando muito dessa situação. E assim, a gente não tem um tempo certo, né, de término dessa obra. E a gente gostaria muito que fosse tomado algumas medidas.
Além da poeira, a sujeira na calçada em torno do aeroporto também está causando transtorno aos moradores e pessoas que passam aqui pela região do bairro Olinda. Eu lembro que essa calçada ela era perfeita, não tinha buracos, não tinha esses lixos que está tendo agora. E a gente percebe que vários moradores, várias pessoas da comunidade, eles fazem caminhada até a Praça Pôr do Sol e ultimamente não está tendo como, porque a calçada ela está totalmente imprópria para caminhar. Pensa a peleja por si só da reforma. Quando um avião vai decolar ou está pousando, aí que a poeira toma de conta. Nós entramos em contato com a administradora do aeroporto, a AENA, que informou que o aeroporto de Uberaba, de fato, passa por uma obra de ampliação e modernização, incluindo a criação de áreas de escape para aumentar a segurança. E reforçou que a movimentação de caminhões pode gerar poeira, mas a empresa realiza, ali ela costuma molhar a área, né, onde está sendo feita a obra, faz a lavagem das ruas para minimizar o impacto à população. Olha só essa imagem. Segundo a concessionária responsável pelo aeroporto, os trabalhos estão na fase final e que a tendência é reduzir a poeira, pede a colaboração dos moradores, da vizinhança, né? A gente sabe, os transtornos passam, ficam os benefícios, mas não é fácil viver com tanta poeira assim. Imagina quem tem criança, pessoa idosa em casa, é um vizinho um tanto quanto incômodo. Eu vou fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente, não sai daí. Na sequência, vamos falar da Copasa. O que será que aconteceu? Volto já. Giro Autoband, direto da Viva Motors, que agora nós temos aqui em Uberlândia. Você provavelmente já conhece esse nome, porque é um nome muito forte na nossa região. E agora, gente, aqui na Rondon Pacheco, que coisa boa, hein, Vinícius? Nós trouxemos essa referência, né, que a Viva Motors oferece para o mercado, aí, trazendo aí a variedade em picapes e também a diversidade de várias marcas em um só lugar. E o local escolhido foi aqui na Rondon Pacheco, para que o cliente tenha facilidade, tanto em acessar a loja, quanto ver o nosso estoque, né? Nós já estamos com um estoque bastante diversificado. A Viva Motors hoje conta com 4 lojas, mais de 170 carros no estoque. Nós temos uma variedade de produtos muito interessante para o consumidor. Desde motos, carros de entrada para aplicativos e carros também premium. Aqui atrás dá para ver, nós temos Silverado, temos H9, entre outros. Então não deixem de passar aqui na Rondon para vir conhecer a Viva Motors. Vem para cá. E o Trem da Roça, aqui você encontra tudo aquilo que você precisa. Gente, tem muita coisa boa. Vale a pena vocês virem conhecer o Trem da Roça Uai aqui em Uberlândia. Vocês vão se encantar. É o Arraiá que dá jogo. A cada R$200 em compras, você ganha um número da sorte para concorrer a um carro zero todo mês. E uma chance para concorrer a vales compra de R$500 todos os dias. Omo 2 kg e 400 gramas, R$ 25,98. Açúcar 5 kg, 11,48. Coxa com sobrecoxa, 6,58. Coxinha Nasa, 9,98. Picanha bovina, 56,90. Estela Toa, 473 ml, 4,49. Arte Minas, Arraiá que dá jogo. Beba com moderação. Deixa eu te mostrar uma coisa que pode mudar sua conta no fim do mês. Muita gente ainda paga internet, celular e streaming tudo separado. E no final, nem percebe o quanto isso pesa no orçamento. E o pior, além de pagar mais, ainda tem gente que passa raiva com internet instável justo na hora de acompanhar os jogos, assistir vídeos ou usar o celular no dia a dia. Mas com o combo da Vero, você resolve tudo em um único plano. É internet Wi-Fi 6 de 800 MB para você ter mais estabilidade, mais qualidade e muito mais performance dentro de casa. E tem mais! Você ainda contrata 60 GB no celular, Vero Vídeo, mais esportes e YouTube Premium para assistir aos jogos ao vivo. Ou seja, é internet, celular e entretenimento juntos, com muito mais praticidade para você e sua família. Então não perca tempo. Aponte a câmera para o QR Code ou ligue agora para 0800 879 0000. 0800 879 0000. Prato de Minas Gourmet. Toda quinta a partir do 12h40 no Minas Urgente. Oferecimento Coca-Cola, a magia acontece. Azolim Perfumes de Casa, a vida pede e Start faz.
Minas de volta para te mostrar que a Polícia Civil concluiu o inquérito ambiental e indiciou a Copasa por crimes ambientais em Araxá. A investigação aponta despejo de esgoto sem tratamento em área de preservação. César Campos, de volta ao vivo, tem mais detalhes. César. Magnete, a gente mostrou esse caso aqui no Minas Urgente. O inquérito teve início depois de uma denúncia que foi recebida pela Delegacia Especializada de Meio Ambiente no fim de abril deste ano. Durante as apurações, os policiais identificaram o lançamento de esgoto doméstico sem qualquer tipo de tratamento numa área de preservação permanente ali no bairro Santa Rita, na região finalzinha ali do bairro Luciano Lemos. Segundo a Polícia Civil, Magnete, o material atingiu o solo e também o córrego da Galinha, o que provocou poluição ambiental. A perícia identificou 2 pontos de vazamento em adutoras do sistema de esgotamento sanitário. Os vazamentos formaram ali 2 áreas de acúmulo de esgoto, incluindo uma lagoa, uma espécie de lagoa com cerca de 200 metros quadrados de superfície. Com base nos laudos e nos outros elementos que foram reunidos aí durante a investigação, a Polícia Civil decidiu pelo indiciamento da concessionária responsável pelo serviço de água e esgoto aqui no município, a Copasa. A gente procurou a Copasa, que informou que, assim que foi informada sobre a situação, adotou todas as medidas cabíveis. Disse ainda que a intercorrência foi ocasionada pela obstrução da rede, em função do lançamento indevido de objetos nas tubulações. A companhia informou ainda que está analisando o caso, mas que não se manifesta sobre ações em andamento. O caso agora segue para análise do Ministério Público e também do Poder Judiciário, que vão definir aí nos próximos dias os desdobramentos desse processo. Lembrando, Magnete, que esse não é o primeiro caso de indiciamento da Copasa aqui em Araxá. Em novembro do ano passado, a Copasa foi indiciada por um caso semelhante no bairro Aeroporto. Eu volto com você, Magnete. A gente fica por entender, né, César? A Copasa é responsável justamente pelo tratamento de dejetos, do esgoto, tratamento de água, né, justamente por cuidar aí da questão ambiental na cidade de Araxá, e ela mesmo causando o problema, que em muitos casos, apesar desse blá 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 todo, pode ser irreversível. Mas enfim. Bora fazer mais um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente. Não sai daí, tem muita notícia para você, eu volto já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim. Tudo o que você precisa, qualidade, praticidade. Só Azulim é da Start. Agroband News. Oferecimento Universidade do Agro Uniub. Presencial, semipresencial e AD digital. Só falta você. Cocacer. Pronta para o futuro. Olá, chegamos a partir de agora com mais uma edição do Agroband News para te atualizar sobre as notícias do campo. O queijo ralado é um item muito comum na mesa do brasileiro. Ainda assim, o setor vive um momento econômico considerado contraditório. Isso porque, apesar de movimentar cerca de 25 mil toneladas, atualmente o processo para a produção do produto reduz muito a matéria-prima e tem um custo alto, mas acaba chegando aos mercados com valores abaixo do que deveria ser praticado. Cerca de 100 gramas do produto fresco, quando desidratado, acaba virando um pacotinho de 85 gramas para a venda. Custo alto para produzir e o preço acaba sendo jogado para baixo nas prateleiras, por conta da grande concorrência entre marcas nacionais e regionais que disputam a preferência do consumidor. Por isso, as indústrias agora elas estão apostando no produto ralado fresco para a venda, o que pode reduzir ali a perda da matéria, né, ajudar nessa redução da matéria-prima na produção e também não afetar tanto o preço final. A gente continua acompanhando esse desenrolar do queijo ralado aqui na nossa região também. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei de número 15.429 de 2026, que torna voluntária a certificação de unidades armazenadoras de produtos agropecuários. A medida busca reduzir burocracias, estimular investimentos e ampliar a competitividade do agronegócio brasileiro. A expectativa é que a mudança facilite a implantação de novos armazéns, contribua também para a redução do déficit de armazenagem no país e fortaleça a logística do setor.
A nova legislação mantém os controles sanitários e de qualidade dos produtos, sem impacto nas exigências para exportação e acesso aos mercados internacionais. Com essa notícia, o AgroBand News termina por aqui. Voltamos na próxima edição. Um grande abraço e até lá! Minas de volta para te mostrar que o Uberlândia ampliou hoje o horário de serviço do Catatreco. O atendimento, que antes funcionava das 7 da manhã às 5 da tarde, passou a ser realizado das 7 da manhã até às 10 da noite, de segunda a sexta-feira. A mudança ocorre para incentivar o descarte correto desses materiais. Então, já sabe, ligue para o Catatreco. Nada de jogar entulho no meio da rua. E um incêndio atingiu um barracão de madeira que funcionava como casa em Patrocínio. Por conta do material combustível, o incêndio tomou completamente o local. Um casal de moradores estava dormindo dentro do barracão no momento do incêndio. Eles conseguiram sair sem ferimentos, né, e foram encaminhados ao pronto-socorro por via das dúvidas. A Polícia Militar também esteve no local para prestar apoio. Você está vendo aí a trabalheira que teve o Corpo de Bombeiros. E um motociclista e um carro foram destruídos por um incêndio em João Pinheiro. Segundo os bombeiros, o fogo começou em uma moto e se espalhou para o carro que estava estacionado ao lado. As chamas foram controladas rapidamente, evitando que outros imóveis fossem atingidos. Apesar disso, os dois veículos ficaram completamente destruídos. As causas do incêndio ainda serão investigadas. Que estrago, hein? Minas Urgente está chegando ao final, mas alertando você, a rodovia Uberaba-Uberlândia, Uberlândia-Uberaba, completamente interditada depois daquele acidente envolvendo 3 caminhões, tá certo? Ela deve ser liberada em instantes, o trabalho está sendo feito nesse momento, fica o alerta, trânsito impedido nos 2 sentidos. O Minas Urgente de hoje vai ficando por aí, agradecendo o carinho da sua audiência, tá chegando Band Mulher, você não pode perder, hoje com Maria Eduarda Sá. Minas Urgente está de volta amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. A todos, forte abraço, ótima semana, tchau!